Uma jovem sai para se divertir, mas não volta para casa na manhã seguinte. A polícia então faz uma investigação e o que eles descobrem através das câmeras de segurança deixou essa cidade chocada. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Tess Ritchie nasceu em 30 de novembro de 1994, a caçula de 5 filhas de uma família muito unida de North Bay, em Ontário, Canadá. Ela se tornou uma defensora dos direitos dos animais. Seus 2 amados cães, Phil e Pearl, não eram apenas animais de estimação, mas sim membros queridos da família. Tess possuía um coração enorme e uma força de vontade igualmente forte. Seus estudos refletiam seu desejo de fazer uma diferença significativa no mundo. Inicialmente, ela estudou aconselhamento para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica no George Brown College, movida por um profundo desejo de ajudar aqueles que se sentiam mais vulneráveis e impotentes. Em um vídeo postado no YouTube, ela se abriu sobre sua própria experiência como sobrevivente da violência doméstica, compartilhando sua história para ajudar outras mulheres. Ela falou abertamente sobre as cicatrizes emocionais deixadas por um ex-namorado abusivo, a vergonha e o constrangimento que se seguiram e sua determinação em seguir em frente, apesar do trauma. Mas ela também era apaixonada por aviões. Seu sonho era se tornar comissária de bordo, viajar pelo mundo e experimentar tudo o que a vida tinha a oferecer. Quando as oportunidades na aviação não apareceram imediatamente, começou a estudar italiano e a explorar vagas de au pair na Itália, ainda alimentando sua sede de viajar e seu desejo por aventuras. Amigos e familiares descreveram Tess como deslumbrante, expressiva e criativa. Ela tinha um olhar para a moda, muitas vezes criando looks únicos. Além disso, ela gostava muito de fotografia, capturando o mundo através de suas lentes. Sua presença nas redes sociais revelava uma jovem engraçada, descolada e destemida. Antes de conseguir o emprego ideal, ela conciliava vários empregos de meio período, trabalhando principalmente em um café no centro da cidade. Agora, morando em Toronto, ela estava determinada a criar uma vida repleta de propósito, viagens e conexões significativas. A noite de 24 de novembro de 2017 começou como inúmeras outras para Tess. Ela passou a tarde na casa de sua irmã Rachel, no centro de Toronto. O plano que tinha para aquela noite era se encontrar com uma de suas amigas da época da escola e relaxar após um término recente que deixou Tess emocionalmente esgotada. Por volta das 11h30, ela saiu da casa da sua irmã e foi até a Church Street, que ficava perto, para encontrar sua amiga Ryler Simard. Elas iriam até o Cruise e Tangos, um popular bar drag na Church Street, conhecido por sua atmosfera inclusiva e pela pista de dança animada, que ficava lotada até tarde. Localizado no coração da comunidade gay de Toronto, o clube representava um espaço familiar e acolhedor onde Tess, que se identificava como bissexual, podia ser completamente ela mesma em meio a um grupo diversificado de jovens que escapavam do estresse da semana de trabalho. Quando a Tess chegou, então ela ficou mais ou menos uns 15 minutos sozinha, esperando por sua amiga Riley, que logo depois chegou. As duas se divertiram muito naquela noite, elas beberam, dançaram e ficaram até tarde no clube. Em algum momento, as duas fizeram amizade com um jovem chamado Kaylan E. Chartler. Ele parecia ser uma pessoa muito divertida, então ele passou o resto da noite com elas. Quando o trio saiu do bar, por volta da 1h30, Tess e Riley já haviam consumido uma quantidade considerável de álcool. As amigas percorreram as ruas frias de Toronto com um novo conhecido, parando em uma barraca de cachorro-quente para comer tarde da noite. Depois de comprarem comida, os 3 conversaram com um homem e uma mulher que encontraram na rua Dundonald. Foi aí que Riley, sentindo-se mal pela bebedeira da noite,
decidiu encerrar a noite. A amiga, então, já não estava se sentindo muito bem e chamou um Uber e deixou a sua amiga sozinha com Caitlin. Aproximadamente às 4h14, imagens de segurança mostram Caitlin e Tess caminhando de mãos dadas por uma estrada de cascalho em direção ao número 582 da Church Street, entrando no beco que levava a uma escada de um porão em uma casa em construção. O que convenceu Tess a seguir Caitlin até esse local isolado permanece desconhecido. Quando Tess não voltou para casa na manhã de 25 de novembro, sua família soube imediatamente que algo estava terrivelmente errado. A ausência de Tess em responder às mensagens e ligações era completamente atípica para alguém que normalmente ficava grudada no celular e compartilhava sua localização ao sair à noite. Quanto mais o tempo passava, mais seus familiares ficavam preocupados, até porque ela não mandou nenhuma mensagem, não respondia às ligações e também não postou nada nas redes sociais, o que era muito estranho, já que ela postava praticamente o seu dia inteiro. Sua irmã Rachel contatou imediatamente a mãe em North Bay e juntas tomaram a decisão de contatar a polícia. O que se seguiu foi uma série de falhas que assombrariam a família Ritchie e, por fim, mostrariam graves deficiências na forma como a polícia de Toronto lidava com casos de pessoas desaparecidas. Uma investigação de pessoa desaparecida foi iniciada por policiais da 41ª, da zona leste da cidade, onde Tess morava, em vez da 51ª Divisão, onde ela foi vista pela última vez. Essa confusão foi apenas o início de uma resposta profundamente falha. A polícia declarou em 28 de novembro que tinha poucas pistas sobre o paradeiro de Tess e expressou preocupação com sua segurança. Mas suas ações sugeriram o contrário. Os policiais pareciam agir sobre a suposição de que Tess simplesmente sumiu porque quis, após uma noite fora, sem compreender a urgência da situação ou a natureza completamente atípica de seu desaparecimento. A família de Tess então decidiu agir sozinha. Em 27 de novembro, a mãe dela, Christine, e outros familiares dirigiram 4 horas de North Bay para procurar a jovem desaparecida. O instinto da sua mãe lhe dizia que o tempo era essencial e ela não suportava esperar por uma investigação policial que não avançava. Eles passaram os 2 dias seguintes colando cartazes, distribuindo panfletos e pedindo informações e organizando buscas em Church e Wellesley. A descoberta que a polícia não conseguiu alcançar veio da determinação implacável de Christine. Ela contou com a ajuda de sua grande amiga Anne Brazel, uma enfermeira de um hospital local, já que suas filhas eram amigas desde o ensino fundamental em North Bay. Juntas, as duas mães embarcaram em uma busca pela área onde Tess foi vista pela última vez. Na tarde de 29 de novembro, 4 dias após o desaparecimento de Tess, Christina e Anne decidiram dar uma olhada mais de perto em uma casa em reforma, perto de onde Tess foi vista pela última vez. Ao se aproximarem do canteiro de obras, na rua Church, 582, Anne espiou por uma escada externa que levava à entrada de um porão. O que essas duas mulheres viram, com certeza as deixaria traumatizadas pelo resto de suas vidas. Lá, perto da escada, estava caído o corpo da Tess. Uma autópsia revelou rapidamente que Tess morreu por compreensão do pescoço, confirmando que sua morte foi resultado de uma violência. A unidade de homicídios da polícia de Toronto assumiu o caso, trazendo a urgência e a perícia que faltavam na investigação inicial. O fato de o corpo de Tess ter sido encontrado tão perto de onde ela foi vista pela última vez e de ter levado 4 dias para ser encontrado, levantou sérias questões sobre a resposta inicial da polícia. Os investigadores imediatamente iniciaram o processo de juntar as peças das últimas horas de Tess. Eles vasculharam a área em busca de imagens de segurança, entrevistando testemunhas e elaboraram uma cronologia dos eventos. À medida que os detetives analisavam as evidências, descobriram imagens de câmera de segurança espalhadas por Church e Wellesley, que mostravam Tess na companhia de um homem não identificado, durante as primeiras horas da manhã de 25 de novembro. As imagens eram ruins, mas mostravam claramente um homem caminhando com Tess antes de ela desaparecer. A polícia divulgou imagens das câmeras de segurança ao público, pedindo ajuda para identificar o homem misterioso. A resposta foi imediata. Chegaram muitas dicas de pessoas que achavam reconhecer o suspeito ou tinham informações sobre o caso.
Então, numa reviravolta inesperada, o suspeito se apresentou por conta própria. Naquela noite, Kaylen Shartler ligou para a polícia e se identificou como a pessoa nas imagens da câmera de segurança. Ele alegou ter estado com Tess naquela noite, mas insistiu que a havia deixado viva e bem. Quando a polícia foi interrogá-lo, ele chegou à delegacia acompanhado dos pais e de um advogado. Ele conversou brevemente com os detetives, mas rapidamente exerceu seu direito de permanecer em silêncio. Seu nível de preparação parecia incomum para alguém que alegava ser apenas uma testemunha, e os investigadores começaram a focar sua atenção nele, como algo mais do que apenas a última pessoa a ver a Tess com vida. Algumas testemunhas que viram Kaylen naquela noite disseram que ele rondava o clube e as ruas em volta. As mulheres que estavam lá naquela noite disseram como ele as abordava com investidas persistentes e indesejadas, fazendo-lhes propostas, tentando puxar assunto e demorando demais quando recebiam um não. Depois de beber água na delegacia, os policiais pegaram uma garrafa que ele usou para beber e retiraram seu DNA. Exames revelaram que o DNA de Kaylen estava presente nas roupas de Tess. O sêmen dele foi encontrado nas calças dela e a saliva dele foi detectada no sutiã dela. Essa evidência física contradizia diretamente quaisquer alegações de contato inocente e forneceu aos investigadores as provas necessárias para efetuar uma prisão. Mais de 2 meses após a morte de Tess, Kaylen Shartler foi preso e acusado de homicídio em 2º grau. Mas à medida que os investigadores continuavam a desvendar o caso, descobriram evidências adicionais que pintavam um quadro ainda pior. As acusações foram posteriormente elevadas para homicídio em 1º grau, refletindo a gravidade do que havia ocorrido naquela escada isolada. O tribunal estava lotado quando o julgamento de Kaylen por assassinato começou em janeiro de 2020. Mais de 2 anos haviam se passado desde a morte de Tess, e o caso havia conquistado a atenção pública em todo o Canadá. Kaylen entrou no tribunal sem parecer nada com o predador que a promotoria pintaria. Barbeado e de fala mansa, vestindo um suéter simples, ele parecia mais um estudante universitário do que um assassino. Sua equipe de defesa havia criado uma imagem de um jovem inofensivo que havia sido acusado injustamente. Uma vítima das circunstâncias que por acaso estava no lugar errado e na hora errada. A advogada de defesa, Lydia Riva, retratou seu cliente como uma criança inofensiva e um jovem inocente, que simplesmente teve um encontro consensual com Tess antes de se separarem amigavelmente. De acordo com essa versão dos eventos, Tess estava viva e bem quando ele a deixou na escada, optando por ficar lá enquanto ele voltava para casa. Quando Kaylen prestou depoimento em sua própria defesa, o tribunal ficou em silêncio. "Você assassinou Tess Ritchie?" perguntou diretamente seu advogado. "De jeito nenhum", respondeu Kaylen. "Você a agrediu sexualmente?" Mais uma vez, sua resposta foi firme. "De jeito nenhum." O depoimento dele pintou o cenário de um encontro consensual que simplesmente deu errado. Ele alegou que Tess o levou até o canteiro de obras, que eles começaram a se beijar na escada e que quando ela lhe disse que estava menstruada, eles pararam antes de terem relações sexuais. Segundo seu relato, ele a deixou na escada a pedido dela, acreditando que ela encontraria o caminho para casa em segurança. Mas a acusação contou uma história completamente diferente. A promotora pintou Kaylen como um predador calculista que passou a noite procurando uma vítima. Simplificando, Kaylen Shartler abusou sexualmente e estrangulou Ritchie até a morte, porque queria ter relações com ela. Ele sentiu que ela era sua, independentemente do que Tess quisesse. Tess foi assassinada porque disse não. As provas apresentadas pela acusação foram certeiras. Imagens de câmera de segurança mostraram Kaylen rodando um clube e as ruas ao redor, abordando várias mulheres durante a noite antes de finalmente se aproximar de Tess e sua amiga. Câmeras o flagraram caminhando de mãos dadas com ela em direção ao canteiro de obras, saindo sozinho 45 minutos depois. Nenhuma outra pessoa foi vista entrando ou saindo do local durante esse período. A análise forense encontrou sêmen dele nas calças da Tess e também saliva em seu sutiã. A promotoria argumentou que essa evidência, combinada com as imagens de segurança e o próprio comportamento do suspeito após o assassinato, pintava um quadro claro de agressão sexual e homicídio. O júri também ouviu depoimentos perturbadores sobre o comportamento dele enquanto estava sob custódia. Um policial disfarçado testemunhou que ele se gabava de sua habilidade com mulheres
e demonstrava uma assustadora falta de empatia ao discutir a morte de Tess. O mais chocante foi a admissão de Caitlin de que fingiu se emocionar quando os detetives lhe mostraram fotos do corpo de Tess, mas que na realidade isso não o incomodou nem um pouco. Um depoimento adicional veio do ex-companheiro de cela dele, que alegou que Caitlin confessou ter estrangulado Tess com um lenço quando ela se recusou a ter relações com ele. O veredito foi de culpado de homicídio em primeiro grau. Segundo a lei canadense, homicídio em primeiro grau acarreta uma pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Para a família de Tess, o veredito não trouxe celebração, mas uma sensação vazia de encerramento. A justiça foi feita, mas jamais poderia trazer de volta a jovem vibrante cuja vida fora interrompida pela violência egoísta de um homem. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu praticamente todos os passos dele até cometer o crime. Um caso terrível em que essa jovem foi morta simplesmente porque ela disse não, ela o rejeitou. Então, ele achou que tinha o direito de tirar a sua vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.